plano de Deus para nós em 2025 é sobre posicionamento. E posicionamento é localização geográfica. Localização geográfica é estar parado no lugar que Deus te chamou para esse. Só que veio uma palavra de ofensa, você fala, peraí, deixa eu resolver. Mas o lugar não é posicionado aqui. Aí vem a seta, deixa eu dar um jeito nessa situação. Mas o lugar não é aqui. Chora no lugar. Chora no lugar. A seta está vindo, recebe ela no lugar. Porque se está chegando é que Deus permitiu. No ano de 2023, eu fui assistir um filme que eu esperava muito. Sempre gostei de rosa e continuo gostando. Fui alegre, convidei minhas amigas. E naquele momento de tanta alegria, eu não imaginava, irmãos, que eu ia receber tanta pedrada. Pessoas começaram a se levantar questionando a minha saúde mental por poder ir com as minhas amigas ver um filme. Ao que não bastava isso, passaram-se alguns meses e eu estava grávida. E muita sensibilidade no período da gestação. Um medo tomou forte conta do meu coração, porque as irmãs conhecem a minha história, que eu preguei neste altar sobre a vida do meu filho, que nasceu prematuro e foi para a UTI. E o medo ecoava, vai ser como isso? Vai dar certo? Não vai dar certo? Mas segurei firme na promessa que eu havia ouvido num hotel Gran Mercury no Rio de Janeiro, pastor Vitor Hugo do Chile. Ele falou para mim em espanhol, eu entendi poucas palavras, mas ele disse, não tenha medo, não será igual. Passando mais um tempo, eu ministrei no congresso, 2023. Estava preparando para retornar à Terra Santa. Acordo com a notícia dos meus amigos, uma grande guerra. Mísseis para todos os lados, milhares de sequestrados, e eu que amo aquele povo, senti novamente uma flechada no meu coração. Eu grávida e a notícia não parava de chegar, mais de 40 bebês assassinados. E eu falei, Senhor, eu não vou suportar. Fazendo o exame de rotina normalmente, de repente aparece novamente a temida incisura bilateral. O mesmo motivo da prematuridade do Benjamin, e imediatamente a doutora fala, você precisa de 2 injeções de corticoide para ontem, para amadurecer o pulmão do bebê, porque se precisar tirar, nós vamos tirar ele cedo. O nascimento do Zion estava marcado para 7 de fevereiro, e as injeções eram antes do Natal. Naquele meio de turbilhão de coisas, eu estava tão angustiada que eu esqueci de mencionar a doutora sobre o glaucoma. Quem tem glaucoma sabe que corticoide não combina. É uma dor de cabeça insuportável. Eu tomei as injeções e no dia do Natal, eu estava com uma dor de cabeça tão forte que eu não conseguia ficar em um lugar iluminado. A dor de cabeça não passava, parecia que meus olhos iam saltar do rosto. A pressão dos olhos, irmãs. 4 dias depois, quando passou o Natal, eu fui no consultório, no Dr. Zaidan, estava 25, depois de 4 dias. Passei lá no hospital chorando, num quarto escuro, as pessoas indo comemorar, eu via os enfermeiros indo fazer o lanche, eu na escuridão, e a enfermeira de vez em quando via, não vou te dar nada para você comer, eu sei que é Natal, mas o seu filho pode nascer a qualquer momento. Era 24 de dezembro, e o nascimento seria em fevereiro. E eu disse, Senhor, eu não posso ter esse filho agora. Eu acabei de me levantar de uma guerra. Eu não posso, o Senhor me prometeu que seria diferente. O Senhor me prometeu. E aí ela veio 4 vezes. Nasceu um bebê, nasceu 2. Olha, hoje é Natal, já nasceram 4 bebês. O seu é o próximo. E toda hora ela vinha com aquela palavra. Eu tomando remédio no escuro. Trocando a medicação, trocava. E a dor não passava. E aquela escuridão, ela fechou a cortina e esperando para tirar o meu filho. Eu falei, Senhor, eu quero ir comemorar Natal com a minha família. Foi quando eles fizeram todos os exames.
A doutora fez um exame e falou assim, olha, o bebê está bem, não vai acontecer nada. Se você suportar a dor de cabeça, não tem motivos para a gente tirar ele agora. Eu falei, eu vou para casa. Passei o Natal de óculos escuros, fiquei 3 dias andando de óculos escuros dentro de casa. Irmãos, uma guerra infinita contra a minha alma. Porque enquanto a gente inspira, assim como a pastora Simone falou assim, enquanto a gente inspira, a gente sangra. E eu comecei a chorar. E aí, irmãos, passou o tempo, o Zion veio de forma antecipada, mas já mamou no centro cirúrgico. Veio em janeiro, mas a doutora falou assim, olha, não tem necessidade desse bebê para UTI não, ele já está com peso, está gordinho, está mamando, leva para casa. Em menos de 24 horas eu estava com meu bebê em casa. Zion, terra prometida. Eu vim aqui nessa tarde para te dizer, aquilo que Deus te prometeu, mesmo que o cenário seja desfavorável, vai se cumprir, porque Ele falou, está falado. Mas Satanás não ficou feliz, não. E aí, os irmãos sabem que eu amo meu avô faz parte da minha história. Uma bomba atrás da outra, de repente minha mãe estava comigo ainda cuidando. Eu estava com os pontos. E meu avô foi internado, minha mãe precisou sair, teve que me deixar em casa com meu esposo. Louvado seja o Senhor que meu esposo estava de férias e ela precisou ir socorrer minhas tias por causa do meu avô estava morrendo, podia morrer a qualquer momento. Foi cuidar do paizinho dela, vinha cuidar de mim, aquele momento de angústia, eu vendo minhas tias sofrendo. Irmãos, qual é a possibilidade de pessoas da mesma família ficar grávidas ao mesmo tempo? Nenhuma! Pois ficou eu, Gleice e Jéssica. Um bebê nasceu em novembro, o outro em dezembro e o Zay em janeiro. E meu avô morrendo no hospital, eu falei, gente, as 3 acabaram de ter bebê, todas nós sensibilizadas, uma angústia, o nosso avô que ficava lá, dobrado os joelhos, orando por nós, partindo, e a gente não tinha nem como ir na UTI para se despedir daquele grande homem de Deus, uma angústia se apoderando do nosso coração. E Deus falou comigo, irmãos, Deus falou comigo, antes de eu lhe dar um luto, eu estou dando à família de vocês 3 festas. Chegou a hora dele. E as 3 que estavam cuidando dele, angustiadas, sofrendo, porque não é fácil você perder um pai. Deus deu a cada uma um neto, para não chorar a perda do pai, mas se alegrar com a chegada do bebê. Ei, eu vim aqui te dizer uma palavra nessa tarde. O que Deus precisar recolher, vai recolher, mas Ele vai te dar algo para consolar. E aí foi inevitável. 2024, eu entrei numa depressão profunda. Irmãs, eu emagreci. Eu me lembro que um dia eu vim na consagração, eu não queria nem falar. Mas as irmãs sensibilizadas por Deus me botaram sentada no banco e começaram a orar. Convites para as agendas chegavam, eu falava, eu não posso, eu não tenho como atender, porque Deus sabe que eu só queria ficar em casa chorando. E aí eu falei, Senhor, tem misericórdia, isso é que Satanás quer. Ele lança dardos para calar a boca, porque ele sabe que o Senhor tem uma palavra para dizer através da minha boca. Não é por causa de mim, mas eu sei que o Senhor me chamou. Satanás quer ver você trancada no quarto, calada. Julgamento, setas e guerra, e na internet todo mundo falando, porque as pessoas só sabem falar. Ninguém vê o que você passa dentro do teu quarto. Pessoas que chegam, mas você não apareceu no evento, mas você não veio na escola dominical, nossa, você está sumido das terças-feiras, e a gente chorando em casa com as guerras que só Deus sabe que a gente luta. E aí eu parei para pensar, um dia a pastora Simone me chamou, eu falei, pastora, eu estou lutando contra a depressão. Um dia eu cheguei para o psiquiatra, ele falou assim, ele falou assim, qual é o teu problema, moça? E eu expliquei tudo para ele. Irmãos, sem brincadeira, ele pegou a porta do consultório, abriu a porta do consultório, do lado de fora estava sentado meu esposo e meus 2 filhos. Ele falou assim, dá uma olhada ali fora. Eu falei, o quê? O que tem a minha família? Ele, tá tudo bem, moça. Eu falei, doutor, eu só quero chorar, eu quero sumir. Ele falou assim, não, moça,
tudo bem. E aí, eu comecei a tomar o remédio, até que um dia eu cheguei na farmácia, não tinha mais o remédio. E aí o Senhor me fez lembrar como eu saí da primeira depressão, Raíssa. Como? Da primeira depressão eu saí digitando toda a Bíblia. Eu falei, eu vou começar a ler a Bíblia toda. Só que eu vou desafiar minha mente. Vou ler em inglês. Irmãos, em 12 dias eu li todo o Novo Testamento. Ao final dos 12 dias eu não estava sentindo mais tristeza nenhuma. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está com depressão, angustiada. Satanás quer calar sua boca, trancar você no quarto. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Olhe para a irmã que está do seu lado e diga, depois dessa guerra, vai ter despojo. Depois dessa guerra, vai sair um livro. Depois dessa guerra, fala forte, depois dessa guerra, Deus vai realizar seu sonho. Saindo desse período, comecei a digitar o livro. Saiu o primeiro livro. As irmãs que desejarem, está aqui a menina que aprendeu a ler hebraico. Esse livro conta a história de como eu era a pior aluna da escola e me tornei a primeira mulher recordista brasileira a digitar a Bíblia. A Bíblia transforma, a Bíblia ilumina, a Bíblia toca na sua mente, a Bíblia te guia. A gente acha, no meio das guerras, você acha que é você que levanta, pega a Bíblia e vai para a igreja? Não, não somos nós que carregamos o livro, é o livro que nos carrega, é o livro que mantém você de pé, é as promessas do livro. Não é você que carrega ele, ele te carrega. Aleluia. E quantas vezes chega a mensagem, irmã, daquela mensagem de 2018, nasceu um bebê. Que mãe que está aqui hoje, que o bebê nasceu depois daquela ministração profética? Tem alguma mãe aqui hoje que o bebê nasceu depois da ministração profética? 1, 2, 3, 4, 5. Para você que ama criticar, conta os milagres que nasceram depois dessa guerra. Vai ter despojo. Então, ao invés de olhar e criticar o pregador, irmão, ora para ele, porque só Deus sabe as guerras que ele passa. Você pode ir no McDonald's tomar seu milkshake, mas a gente não pode. Você pode pintar o seu cabelo, mas a gente não pode. Então, irmãs, comece a orar pelas pessoas que você olha que estão aqui na frente, porque só Deus sabe o tamanho das guerras. Louvado seja o Senhor. Eu vou ministrar. 5 de janeiro. Porque quando você está na prova, você fica mais sensível à voz de Deus. 5 de janeiro era a data que o pastor Gessé me deu. Pregue no janeiro profético. 5 de janeiro. E eu, que sou professora de hebraico, eu já fiquei ligada. 5 é a janela. 2025, dia 5 vai ser profético. E eu falei, o que eu vou pregar, Jesus? E quando eu fui preparar a mensagem, no escritório entrando, eu peguei a lâmpada que meu esposo trouxe de Israel. E eu falei, eu vou pregar as 10 virgens. As irmãs que estão do Ebenezer sabem disso. Preparei a mensagem e preguei a mensagem que é o tema da festa. E aí, tinha uma agenda em São Paulo, Deus falou, você vai levar esta palavra, porque esta palavra é para este ano. 2025, eu vou separar quem tem unção de quem não tem unção. Quem carrega azeite, quem não carrega azeite. Quem é de quem não é. É 2025, vai ser 5 para um lado e vai ser 5 para o outro. Eu falei, tá bom, Jesus, você quer que eu falo isso, eu falo isso. Mas foi uma batalha saindo de casa até chegar. Eu vomitei, eu passei mal. Eu fiquei com o olho machucado. Tudo no mesmo momento.
A roupa sujou, eu só tinha um coletinho, uma camisetinha para poder ministrar. Aí as pessoas olham e falam, ela pregou de camiseta. Cuidado, irmã, cuidado. Fui para a igreja, só Deus sabe. Preparei, passando mal, vomitando sem parar. Eu falei para o meu marido, fala que não vai dar para cumprir essa agenda, não tem como. Aí ele, o pastor falou que já comprou um Gatorade. Vai sim. Tá bom. Acabei de tomar banho. Tiago deu banho nos meninos. Eu fui arrumar os meninos. Coloquei minha saia. Coloquei a única blusa que tinha. Quando eu estou saindo, irmãos, eu levei um escorregão. Tinha um molhado assim do chuveiro. Que pega bebê, pega outro filho. Eu levei um escorregão. Eu bati a cabeça na ponta da porta. O umbral da porta do hotel saiu do lugar. Enquanto eu estava caindo no chão, eu falei assim, vai ser sangue para todo lado, a minha cabeça vai abrir. Só que aí, eu levantei e não tinha nada. Aí eu falei assim, é? Agora eu vou. Agora eu vou. Era uma conferência profética de uma igreja apostólica. O culto começou às 9 da manhã, foi até às 10 da noite. Quem ia encerrar era um bispo dos Estados Unidos. Quando eu cheguei, ele estava falando inglês. Ele falou assim, olha, Satanás sabe que você tem uma palavra para este ano. E que ele preparou tudinho. As potestades de São Paulo sabiam que você estava chegando com essa palavra. E falaram, ela não vai chegar. Mas já que você chegou... Ei, eu sei muito bem que o inimigo fez de tudo para você não chegar até aqui. É mágoa no coração, é angústia, é sede, é depressão, é falta de dinheiro até para comprar uniforme. Mas se você chegou... Se você chegou, derrama o seu melhor. Fica de pé, dá glória. Aproveita cada segundo. Porque se você chegou... A palavra de Deus para nós em 2025 é sobre posicionamento. E posicionamento é localização geográfica. Localização geográfica é estar parado no lugar que Deus te chamou para esse. Só que veio uma palavra de ofensa, você fala, peraí, deixa eu resolver. Mas o lugar não é posicionado aqui. Aí vem a seta, deixa eu dar um jeito nessa situação. Mas o lugar não é aqui. Chora no lugar. Chora no lugar. A seta está vindo, recebe ela no lugar. Porque se está chegando é que Deus permitiu. Eu me lembro, Eloá está aqui de prova. Um dia caiu uma tempestade, caiu uma goteira lá de cima. Só que o único lugar que eu tinha para sentar era ali. Eu falei, eu não vou largar meu lugar nada. O esposo dela, pastor Eduardo, sentou atrás de mim. Eu sentei ali e a goteira. Pum. Aí eu vi a goteira. Enquanto o pastor Eduardo estava atrás, ele falou assim, Eloá, essa mulher é doida. A goteira está perturbando ela, mas ela não sai do lugar. Posicionamento. Foi insultada? Ali que Deus te colocou? Fica ali. Sabe qual que é o nosso medo? Deus nos chama, a gente leva um monte de lambada, a gente vai, esconde, sai do lugar. Mas há uma localização profética. Tem gente que está há anos esperando algo de Deus para receber. E por que não recebeu? Porque não está na localização profética. Ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder. Se eles saem da localização, o Espírito vem e fala, cadê o povo? Só que era fácil ficar em Jerusalém, irmãos. Jesus subiu aos céus. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Era o pior lugar para se estar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai te inserir no pior lugar que é para você estar. Mas Ele está falando, fica. Fica. Sou eu que te sustento, sou eu que seguro a tua mão. Eu sei que é ruim, mas eu vou decidir este ano. Ou tem ou não tem, ou fica ou não fica. Ou aceita pelo meu nome, ou só aceita pelo seu próprio nome. Fica no lugar que Deus te colocou, posicionada. Olha o texto.
Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. E a lâmpada, irmãos, é exatamente essa. Desse tamanho. Mas não é maior não, professora, não, é desse tamanho. Perceba que ela tem uma curvatura em cada lado. Por quê? Coloca-se o dedo aqui, para ir caminhando. É confortável. Assim eram as lamparinas nos dias de Jesus. A grande diferença da lamparina do povo de Deus para o povo herodiano eram as ilustrações. Então, se você vê uma lâmpada cheia de desenho em volta, cheia de flor, cheia de detalhe, ela não é a lâmpada do povo de Deus, porque a lâmpada do povo de Deus era uma lâmpada simples. Ela não é desenhada, ela não é muito bonita, mas ela funciona. E como se fazia a lâmpada? Primeiro, o material principal, como você pode ver, o barro. Só que para fazer o barro, para que ele tenha consistência, para que ele dure, o barro tem que ser firme. O barro não pode ter pedaço de palha, não pode ter folha, não pode ter pedra. Ele tem que estar totalmente purificado. Porque o barro, para ele ganhar solidez, ele precisa passar na fornalha. Se dentro dele está cheio de pedra, cheio de capim, cheio de pedaço de folha, quando a fornalha sugar a água para dar firmeza ao barro, vai abrir, missionária Tatiana, espaços, e o vaso estoura na fornalha. Por isso que tem gente que não aguenta a prova. Porque entra na prova cheio de capim, cheio de pedra, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de insulto. Aí passa na fornalha da aflição e fala, eu estou abandonando porque eu não dou conta. Mas crente, para se tornar um vaso firme, ele deixa Deus colocar a mão e tirar o que tem que tirar, para ele ficar como ele tem que ficar. Já contei milhões de vezes, vou contar de novo. Na faculdade de arte, a professora de cerâmica falou assim, traz barro para a gente fazer o vaso. Ela pediu um barro da cor de chocolate, bonito, que vendia na floricultura, mas a gente não tinha dinheiro, porque o universitário não tem dinheiro não, irmão. Ou é o pão de queijo ou é a Xerox. É ou não é? Para mim foi assim. Ou então pior, ou então o dinheiro do ônibus. Aí a gente pegou o barro de uma vizinha lá, e todo mundo levou o barro, aí chegou lá, a professora falou, não, esse barro não vai dar para fazer isso. Por quê? Está cheio de coisa, vai estourar no forno. Aí ela falou assim, então forra um jornal no chão, pega esse barro e taca no chão. Na pressão da queda, o que tem de impureza vai para cima, tira com a mão até não sair mais nada. É por isso que Deus faz isso com a gente. Ele bate, bate, joga. Mas o importante não é quantas vezes eu caio para Ele tirar de mim o que eu não preciso, o que não me compõe. O importante é que eu ainda estou na mão dEle. Está doendo, mas eu estou na mão dEle. Está difícil, mas eu ainda estou na mão. Depois do vaso pronto, passado na fornalha, tem que fazer o pavio. O pavio é que vai conectar o óleo para manter a chama acesa. E o pavio nos tempos bíblicos era feito de linho retorcido ou junco retorcido. Independente de qual é o material, tem que pegar e fazer assim, ó. E se não apertar muito, o que acontece? Ele solta e o fogo não pega. Tem que estar juntinho, bem apertadinho. Tá doendo, mas quando o fogo começar a pegar, a luz se manterá acesa. Colocou o pavio, aí o que falta mais? O óleo. O óleo era colocado aqui dentro. Isso representava não só iluminar o ambiente, mas um caminhar seguro. Hoje, quando você pega uma estradinha meio escura, você acende a lanterna do celular. E olha que às vezes tem poste, às vezes tem a luz do farol do carro. Antigamente era uma escuridão completa.
Então, para um caminhar seguro, todo mundo tinha que ter essa lâmpada individual. Só que o óleo que coloca aqui dentro só dura de 2 a 3 horas. Então, vai andando, por isso que é pequena, porque não adianta ter um vasão grandão. Se o vasão é grandão, cabe muito óleo, mas você vai aguentar ficar carregando aquilo na mão? Se o vaso é grandão, cabe muito óleo. Se cabe muito óleo, você não tem a necessidade de abastecer. Tem gente que acha que é vaso grandão, ele não precisa vir nunca, ele não precisa orar nunca, ele não precisa clamar nunca. Ele já vem para o culto reclamando e vai embora do culto reclamando, sabendo que é 2 horas que ele tem para encher a lâmpada dele e voltar num caminhar seguro para casa. A grande reserva ficava numa bolsinha que carregava do lado. Então a grande quantidade de unção, de óleo para manter a chama acesa, não está na lamparina pequenininha que todo mundo vê. Está na bolsa secreta que ninguém enxerga por dentro. Ali dentro está a grande reserva. Tem gente que olha para a gente e fala: isso daí é óleo só para 3 minutinhos. Isso aí é óleo só para 2 segundinhos. Mas não sabe que a bolsa está... Quem tem bolsa cheia? Quem tem bolsa cheia? Quem tem reserva na bolsa? Ninguém está vendo você subir um monte no meio do capim. Ninguém está vendo você chorar de madrugada quando o filho dorme. Ninguém está vendo quando você entra para dentro do banheiro e as lágrimas se misturam à água do chuveiro. Mas eu vim aqui te dizer que aquele que contempla todas as coisas vê a tua reserva. E quando chega a hora certa, ele sabe que você tem. Ele sabe que você tem. Ele sabe que você tem. Tem prova que aparece na nossa vida, a gente fala assim: Jesus, isso não dá conta não. Só que no meio da prova você se percebe que é muito mais forte do que você imaginava. Quantos laudos chegam, quantas coisas batem na nossa porta e a gente fala: Deus, dessa vez eu não dou conta. E Deus fala: e aquela reserva? Vai na bolsinha, Flávia, lá tem. Ainda tem um pouco guardado lá. Ainda tem óleo guardado. E aí a Bíblia vai dizer que elas estão esperando o noivo. Mateus capítulo 25, vem comigo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Você sabe quanto tempo vai demorar a sua espera? A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Se ninguém sabe, como é que você está indo dormir com essa lamparina vazia? Se você não sabe, falou um monte de coisa ruim, despejou ódio na vida de um monte de gente na internet, nessa conta fake, porque a sua cara mesmo você não tem coragem de falar. Derramou ódio, insultou, saiu pisando, nem perguntou o porquê. Como é que você tem coragem de dormir? Como você tem coragem de deitar a sua cabeça no travesseiro, sabendo que tem uma família que vai ler aquilo? Você não sabe as lutas e as provas que essas mulheres passam. O pouco que eu estou com elas, eu sei as lágrimas que elas derramam. E tem dias. Teve um dia que eu subi no monte quebrada. Eu estava quebrada. Quando eu cheguei lá em cima, Deus falou assim: entra. Porque inimigos e críticos não oram. Pode entrar, minha filha. Fica à vontade, escolhe o lugar que você quer. Sabe por quê? Porque aqueles que falam não estão aqui. Olha que lindo. A Bíblia vai dizer que Débora fala para Baraque: sobe o Monte Tabor. Deus vai dar vitória nas mãos de uma mulher. Sobe o Monte Tabor. Deus já entregou essa guerra na mão de vocês. E eles sobem. E eu fiquei assim: gente, como é que ela faz uma coisa dessa? Tabor tem 575 metros de altura. É tão alto, pastora Simone, que é o Monte da Transfiguração. Jesus catou 3 e falou, a Bíblia vai dizer que de 6 a 8 dias eles subiram o Monte Tabor. E lá em cima,
Porque Jesus só se revela para quem está disposto a ir mais longe. Subiram com ele lá em cima, Jesus transfigura. Aí Débora fala assim, sobe o Monte Tabor. Cícera tinha 900 carros de ferro. Aí eu falei, entendi. Porque o inimigo tem carros de ferro. E carro de ferro é pesado. Tá precisando, vai pro monte. Tá precisando, sobe o monte. Aí eles chegam lá em cima. E a batalha é travada no vale. Aí Débora fala assim, desce. Olha a diferença, missionária Kali. Quando você sobe o monte, você sobe cansado. Você chega lá em cima, mal você consegue falar, você só ajoelha e fala assim, obrigado, Pai. E aí você chora, você se derrama, por quê? Porque subir cansa. Depois que eles subiram, Débora fala, agora desce. Porque para subir você cansa. Mas para descer, é alta velocidade. Você sobe cansado, mas quando chega a hora de descer, sai da frente Satanás. Porque na velocidade que você desce do monte, você desce mais forte. Sobe o monte chorando, porque a Bíblia diz, aquele que leva andando e chorando, vai voltar com alegria. Você pode subir derrotado e cansado, chorando e fadigado, mas vai descer com vai descer com velocidade. Tem gente que fala, nossa, mas a vida dela estava parada 3, 4, 5 anos, e de repente do nada já lançou 3, 4 livros, já fez isso. Estou descendo com velocidade. Estou descendo com velocidade. Se você não tem reserva na sua lâmpada, não vai dormir. Olha a história, já estou acabando. A mulher fala assim, ó. Poxa, elas têm reserva, a gente não tem. O noivo não viu. O noivo não chegou ainda. Bora para uma vigília para ver se a gente enche esse negócio. Vamos dar mais uma oradinha, vamos fazer uma vigília aqui, para ver se a gente enche esse negócio. Mas não. Elas vão. Olha o que o texto diz, estamos em Mateus 25. E tardando o esposo, tosquenejaram? Eu quero que você fale isso alto, tosquenejaram? Todas elas dormiram, quem tinha azeite e quem não tinha. Porque dormir é uma condição humana. Você se cansa. Só que tem gente que conseguiu fazer a reserva dele durante o dia. Tem gente que está lá com a pastora Simone, sem Bíblia, sem café. Não leu, não comeu. Então, tem gente que conseguiu fazer a reserva do dia. Tem gente que não conseguiu. E se não conseguiu, vai fazer o que deitar nesse travesseiro? Tosquenejaram todas. Mas à meia-noite, ó, vamos fazer um cálculo básico. Geralmente, isso, até quem já morou na roça sabe que quando a luz some, por isso que a pessoa começa a trabalhar cedo, acorda cedo porque tem a luz tem que aproveitar muito a luz do dia, por isso que eles acordam cedo e dormem. Vamos supor que era mais ou menos ali umas 6 horas, 7 horas que já estava escuro e elas estavam com a lâmpada. Aí dormiu todo mundo, que geralmente dorme na roça uma média desse horário, 7 para as 8 horas, no máximo às 9 horas. Vamos supor que elas dormiram umas 9 horas. O azeite tinha reserva para 2, 3 horas. 9, 10, 11, 12, meia-noite. Lê comigo. Mais a meia, já não tinha mais hora nenhuma. Está apagado. Porque enquanto elas dormiram, a reserva foi queimando. Acabou. Ouve-se o barulho. Ó, meia-noite. Aí veio o esposo. Aí elas levantaram. Quem tinha na bolsa? Vem, 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 vem. Maranata, vem. Vem, Maranata,
Vem, tô pronta, tem azeite, tô orando, consagrando, tô vigiando, tem azeite, é meia-noite, pode vir que tem azeite, noivo. Contrapartida das outras, me dá. Tainara, você canta tanto, divide comigo. Fabiana, você rege muito, divide comigo. Missionária Karen, você fala japonês, que sonho, divide comigo. E as prudentes disseram: não. O cálculo é óbvio, eu fui reprovada em matemática 200 milhões de vezes, mas isso eu entendo. Se elas dividem um pouco o azeite que elas têm, daqui a pouco ninguém vai ter. Ninguém vai ter. O que Deus deu para você, você não pode sair distribuindo, não. A pessoa faz tudo errado, escolhe tudo errado, depois vem, aí você não pode ir lá orar lá em casa? Irmã, eu até oro, mas você já orou na sua casa primeiro? Você já tomou posicionamento primeiro? Que adianta eu ir orar do lado de cá e você continuar fazendo errado do lado de lá? Vai botar unção na tua casa. Tem que saber dizer não. Nabote tem uma vinha perto do palácio do rei. Que linda. Missionária Karen, a Bíblia vai dizer que 3 anos não choveram. Mas a vinha está bonita. Porque 3 anos ele arrumou água para botar na vinha. Frutificou, cresceu. Aí ele vem, dá-me a tua vinha. Não. Aí vai chorando para a mulher. Eu vou dar um jeito de conseguir. Só tem um jeito de conseguir, Satanás, aquilo que Deus te deu, te matando. E só vai te tocar se o Eterno permitir. Porque se não chegou a tua hora, ninguém toca no que Eterno. Tem gente que tem mania de comprar tudo. Tem gente que começou a achar nesse tempo que tudo pode ser comprado. Onde foi que você fez esse cabelo? E esse sapato eu quero igual. Escuta uma coisa. Quem está acostumado a comprar tudo, se assusta quando encontra um Nabote. O que Deus me deu não está à venda. O que Deus te deu não está à venda. O que Deus me deu não está à venda. O que Deus te deu não está à venda. Unção não se compra. Peraí, professora, agora lascou. Porque o texto vai dizer assim: vai, ide aos que vende e comprai. Porque tem gente que vende, mas eu não vendo não. Tem gente que vende o que Deus deu para ele. Tem gente que negocia o que Deus deu para ele. Então vá, quem quer vender, e compre dele. Porque de mim você não vai. De mim você não vai levar. Se tivesse passado a noite acordada, quantas vezes o Espírito Santo te chamou? Maria, você perdeu o sono. Você fez de tudo. Tu abriu a geladeira, tu ficou no WhatsApp, tu ficou reclamando, vendo o feed dos outros. Olha lá, incrédula. Olha lá, fulana pintou o cabelo de vermelho. Olha lá, fulana viu o filme da Barbie. Ficou só reclamando. Ele chamou: Maria, era para você ter ido fazer reserva. Eu vou entregar tudo. Era para você ter ido fazer reserva. Os sinais estão aí, o noivo está chegando. Deus falou comigo, irmão, você crê ou não crê, acredita ou não acredita, Deus falou comigo: filha, eu estou dividindo
as loucas das prudentes. E quem não tem visão espiritual para ver, veja só o que começou a acontecer nas eleições. Um país inteiro ficou metade para um lado, metade para o outro. As águas estão sendo medidas. E o que vai determinar? Aperta o cinto agora. Que o meu não dá nem para apertar mais. Já fiz 2 furos. Porque o que vai determinar quem tem unção e quem não tem? Missionária Cláudia, a prova. Porque como é que se extrai o azeite, irmã? Getsemane, é na prensa. Se o próprio Jesus falou, se possível, passa de mim esse cálice, dói, irmã. Mas se você conseguir sobreviver, vai ter unção de verdade. Chegou o tempo de parar com essa mentirada na nação brasileira. O tempo dos falsos profetas estão encerrando. Deus está separando, Deus está apertando, Deus está expondo. E com isso eu tenho uma mensagem para você que leva a palavra, para você que é uma mulher fiel a Deus, para você que é uma mulher que ora, para você que é uma mulher do monte. Está em casa trancada por quê? Porque eles só estão em exposição porque você que é verdadeira está calada. Os errados só estão tomando posto porque os bons estão calados. Eu sei que tem dia que você olha e fala assim, não sobrou nenhum. Mas olha o Deus de Elias e Eliseu te dizendo aqui, ainda tem. Ainda tem, ainda tem, ainda tem. Você não está enxergando nessa galera que você anda seguindo, mas ainda tem gente que se dobra, ainda tem gente que jejua, ainda tem gente que clama, ainda tem gente que chora, ainda tem gente que Jesus para ele é tudo. Ainda tem gente que Jesus para ele é tudo. Ainda tem. E a Bíblia vai dizer: entrar, fechou-se as portas. E elas chegaram. Só que chegou tarde demais. Eu tenho uma suposição. Que elas foram comprar e não acharam mais ninguém. Por que, missionária Kali? É a figura de um casamento. O noivo entrou. Está escuro. Não tem luz. Se não está iluminada, não dá para ver a cara. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Tem até uma música, né? Abre-nos a porta, Senhor. Só que lá de dentro, não te conheço. Não tem. Tem nada aí não. Não estou vendo o seu rosto. Não te conheço não. Lá você fazia que estava, né? Mas aqui é diferente. Aqui eu vejo por dentro. Lá você arruma seu cabelinho, sua sainha, sua calça, sua maquiagem, seu terno, e você engana todo mundo do jeito que você quer. Mas aqui eu vejo por dentro. Aqui eu vejo tudo. Na minha porta só passa quem eu quero. A Bíblia vai dizer em João 10: eu sou a porta. E em Apocalipse: eu estou na porta. Não vai ter jeito, porque além dele ser a porta, ele está na porta. A ele você não vai.
As que estavam preparadas entraram para as bodas. Fechou-se a porta. Verso 12. Ele respondendo: em verdade vos digo que eu não te conheço. Verso 13. Grita a primeira palavra: vigie. Vigie. Missionário Eloá, é tão forte isso, porque a Bíblia fala vigiar primeiro que orar. Por que será? Porque é onde a gente mais peca. O que adianta orar e não vigiar? Orou. Irmãos, a Bíblia vai dizer: se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Jesus em outro momento vai dizer: se os seus olhos fazem te pecar, arranca ele e joga fora. Você não vai arrancar seu olho. Mas se a internet não serve para você, irmã, fecha essa conta hoje. É melhor ser desinformado e entrar desinformado no céu do que não entrar. Agora olha aqui. Grita: vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que o filho há de vir. Eu fico muito preocupada. Irmão, sou de uma geração de pastores de assembleano, bisavô, avô, bisavô, pai. E a gente está esperando Jesus voltar. Ah, professora, está demorando. O fato de estar demorando não significa que não vai vir, não. Porque cada dia que passa o negócio está mais apertado. Esses dias eu vi uma hashtag missionária Nayana que eu achei até engraçado. Apocalipse era meu medo, hoje é minha única esperança. Alguém colocou, achei demais, porque realmente falava no Apocalipse antigamente, todo mundo, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Tem gente que fazia até o sinal da cruz. Hoje, Maranata, porque tá difícil. O teu pai tá fazendo você perder o gosto da terra aqui embaixo para querer ele logo e morar com ele. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Essa tarde Deus separou para você encher essa botija. Quem já está com a botija na mão, aproveita que papai tá na casa. Enche, enche. Enche-me até Pode deixar suas vozes. Pode deixar suas vozes. É tua oração para ele hoje. Mais uma vez, com toda a força do seu coração. Aleluia. Vem encher. Aleluia. Você que passou por alguma angústia, Satanás armou uma cilada para o seu coração, te enganou e você acreditou. Deus sabe como você chegou aqui hoje. Uma mágoa no coração, uma angústia. Corre para o altar. Corre para o altar. Nós vamos orar. E toda essa angústia vai embora. Toda essa palavra de ofensa vai embora. Essa seta que está bloqueando o azeite de encher tua lamparina vai embora. A festa está começando agora. Já tira todos os empecilhos. Desentulha a boca dessa lamparina para as próximas palavras que vão vir. Você encher a tua lamparina. Eu sou a pastora Simone Chaves e quero te agradecer por ter ficado conosco até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com um amigo que também será abençoado por essa mensagem que você acabou de assistir. E se você quiser, você pode nos ajudar a continuar esta obra e muito mais do que continuar, ampliar os nossos horizontes. Com a sua contribuição, nós conseguimos manter o Lar do Idoso Ebenezer, o Centro de Recuperação Gunavig e ampliar o nosso campo missionário no Brasil e no exterior e também construir mais congregações. Então, seja você um patrocinador dessa obra e receba de Deus a bênção. Muito obrigada.